Você sabe que vai ter eleições agora no Brasil, né, gente? Para prefeitura, para vereador e etc. Só que tem uma que tá tendo quase o mesmo palco que as eleições para presidente no Brasil. E você sabe do que eu tô falando? Pois é, a prefeitura de São Paulo. Se com certeza você tá vendo isso, você tá vendo que a corrida tá meio acirrada e a situação não tá boa para ninguém. Principalmente quando a esquerda se empolgou achando que iria ter uma divisão boa de votos entre o Pablo Marçal e entre o Ricardo Nunes. Ou seja, não precisando nem de chegar a segundo turno por conta dessa divisão. Parece que agora contaram aí um pouco a história antes de ver os fatos, porque temos também outro candidato que vai dividir muita opinião e, aliás, muito voto pro lado da esquerda. Pois é, tô falando da Tabata, né, gente? A Tabata vai entrar agora para candidata à prefeitura de São Paulo, só que ela tá sem aliança e sem vice. E é mais ou menos o seguinte, ó. A deputada federal Tabata Amaral foi confirmada no sábado como candidata do PSB pela prefeitura de São Paulo. A oficialização aconteceu durante a convenção do partido na Escola de Samba Rosas de Ouro, na zona norte da capital paulista. Ou seja, Tabata Amaral vai dividir palco com o Boulos. Pois é, a Tabata dividindo o palco com o Boulos, a gente vai ver uma coisa que, para quem apoia a direita, vai ser bom, tá? Porque assim, vão ter uma divisão de votos, porque tem gente que gosta mais do estilo da Tabata do que do Boulos, da mesma forma que aconteceu na direita, tem gente que gosta mais do Pablo Marçal do que do Ricardo Nunes. E esse palco, essa quantidade de gente dividindo votos, eu acredito que vai fazer mais ou menos o quê? Provavelmente a gente vai ver que a prefeitura de São Paulo vai ter um probleminha, vai ir para segundo turno. Com certeza, assim, acho bem difícil depois de colocarem tantos candidatos que são aí tão favorecidos pro lado da esquerda e pro lado da direita, de ter apenas um turno e a galera já conseguir ganhar. Acho bem difícil disso. Acho que vai ter 2 turnos, então, na Prefeitura de São Paulo, né? E não só como a Prefeitura de São Paulo está acirrada também, temos outras eleições que estão acontecendo e estão cada vez piores e mais acirradas. Como, por exemplo, a da Venezuela, que vai rolar hoje, tá, gente? Então já fica acompanhando, que vou trazer daqui a pouco para vocês um dos maiores boatos que saiu na Venezuela em torno dessas eleições. E a coisa não é boa, tá? E a gente vai falar também sobre uma outra eleição que tá rolando agora em 2024. E, aliás, foi tão polêmica que teve até candidato que desistiu. Você sabe do que eu tô falando, né, gente? As eleições para os Estados Unidos, que é uma eleição que destina mais e modifica o futuro do mundo do que as norte-americanas. Pois é, agora a gente tem uma divulgação de que a direita avançou nos Estados Unidos, né, gente? Surpresa para ninguém, todo mundo já estava imaginando isso. Apesar das matérias há poucos dias atrás estarem dizendo que a Kamala Harris iria ganhar claramente do Trump, né? Mas também, vamos confirmar e vamos pensar, né? Com a agenda de aborto, agenda woke e outras pautas que são odiadas pelos norte-americanos, a chance da Kamala ganhar é só se tiver alguma mutreta mesmo, porque se não tiver, ela não ganha não, tá? E o que acontece é que Donald Trump agora tá 7 pontos à frente da Kamala Harris, aponta a pesquisa. Dessa maneira, ele não vai precisar nem de segundo turno, porque assim, 7 pontos é muita coisa. E o Trump, ele sabe pegar bem nas pautas, a gente tem que lembrar disso, né? Benjamin Netanyahu foi ver ele sobre pauta de Israel. Ele foi lá, confortou Benjamin Netanyahu, tal, deu apoio a Israel, não citou tanto Palestina. Agora, quando a Kamala Harris chegou para falar com Benjamin Netanyahu, ela já falou: olha, tô nem aí, vou continuar lutando pelo povo palestino. É coisa que a gente fala assim, é desnecessário, traz mais conflito e cada vez fica pior. Ou seja, a chance da Kamala Harris trazer um caos muito maior para os Estados Unidos, que é uma potência tão grande, tanto na mão da esquerda, é muito maior. Ou seja, Estados Unidos vai se sentir despreparado, vai ser um país que vai estar em um governo que é ruim, ou seja, um governo que não tem peito, e no final a gente vai ver que a força dos Estados Unidos vai ser perdida muito. Aliás, isso já está acontecendo, né, gente? O que a gente viu há poucos dias atrás, né? O governo de Joe Biden, a criminalidade nos Estados Unidos aumentou, triplicou, né? Tá tão criminoso, tá tão perigoso assim, chegando até a nível de países que são da América Latina aqui, gente, pra vocês terem noção. Na verdade, tem país da América Latina que é mais seguro do que os Estados Unidos nesses últimos dados. Por exemplo, o Uruguai é um desses países.
países, que é muito mais seguro do que os Estados Unidos, né, gente? Mas assim, a chance que os Estados Unidos têm agora de ouro é de mudar o seu futuro com essas eleições para ir presidente dos Estados Unidos, tá? Então a melhor opção que eu vejo para os norte-americanos, e acredito que os norte-americanos próprios saibam, é apoiar o Donald Trump, né? E é o que a gente falou, né? Vamos conhecer um pouco também sobre a Kamala Harris, né? Estamos falando dela, vamos conhecer também o que ela é. Ó, já começa o número 1. Ela é uma defensora do direito ao aborto. Legal, beleza. Vamos ver o que mais a Kamala Harris defende. Kamala Harris se tornou a voz líder à proteção dos direitos reprodutivos, tá? Mas aí a gente já sabe que ela apoia essas pautas, tá? Desde quando a Suprema Corte derrubou o Roe Wade em 2022, a gente viu que ela tem cumprido essas pautas que são mais voltadas ao lado da direita e culpado, vamos lembrar, culpado, mas o Donald Trump, né? Segundo falas da própria, tá? Não tô tirando da minha cabeça, os extremistas que escreveram essa proibição ou não sabem como o corpo de uma mulher funciona ou simplesmente não se importam. Pois é, gente. Segundo o fato que eles põem sobre a Kamala Harris é que o nome dela é reconhecido. Pois é, mais ou menos, né? Isso aqui não é totalmente verdade, não. Embora ela fez história, se tornando a primeira mulher negra a ser vice-presidente, né? A gente pode dizer que isso não foi um nome ou um título que trouxe um reconhecimento grande para ela, tá? Tá, legal, foi a primeira mulher negra a se tornar vice-presidente. Legal, beleza. Mas ninguém conhece ela dessa forma, entendeu? Tipo assim, só isso que a Kamala Harris tem, não tem mais nada, acabou, tipo assim, sem conteúdo, sem a gente pode dizer assim, sem sal a Kamala Harris, né? Coisa que o Trump já traz com muita força, ou seja, o Trump ele vem com, assim, todo mundo sabe quem é Donald Trump, todo mundo se importa com a política de Donald Trump, todo mundo reconhece o governo de Donald Trump e sabe o que o Trump fez. Agora, o papel da Kamala Harris no governo Biden é uma coisa que ninguém sabe e ninguém nunca procurou saber, ou seja, Kamala Harris foi apagada no governo Biden, né? E além de ser apagada, eu acho que ainda é melhor para ela se sentir apagada nesse governo mesmo, porque assim, do tanto que teve de cagada no governo Biden, se ela aparecesse e se tocasse mais nesse governo, a chance de piorar a situação para ela era cada vez pior, né? Mas assim, a situação dela não tá boa, provavelmente os democratas vão perder e a gente vai ver que quem vai ganhar é a direita nos Estados Unidos, né? Já na Venezuela, é uma coisa onde ninguém sabe, né? Virou uma terra sem lei que a gente vai descobrir numa espécie de votação hoje, que, segundo alguns, como por exemplo especialistas do Brasil, é democrática. Mas, ao meu ver, democracia é o que mais falta nessas eleições, né? E o povo deixa claro isso pra gente, o quanto a democracia não existe lá, e além de não existir, eles não querem Nicolás Maduro. Vocês viram, né? Em pedido de se candidatar, né? Ex-deputada recebe apoio de venezuelanos a ir votar. No caso, assim, principal opositora de Nicolás Maduro, no caso, a ex-deputada Marina Corina Machado, não esteve na cédula das eleições nesse domingo, mas recebeu um grande apoio dos venezuelanos no momento em que percorria as ruas do país para ir votar. Ou seja, o vídeo foi publicado no Twitter, né? E depois mostrou centenas de pessoas acenando para Maria Corina Machado e tendo um papel fundamental ao ajudar Edmundo Gonzalez na tentativa de vencer o Nicolás Maduro. Não foi só uma galera imensa apoiando ela na votação, não. As manifestações também foram muitas pessoas apoiar a Maria Corina Machado. Ou seja, tinha muita gente que estava indo lá votar no Edmundo Gonzalez por ela, ou seja, a grande maioria dos venezuelanos estavam lá por ela. E por outro lado, enquanto a Maria Corina Machado vem pegando essas pautas para tentar ganhar e ganhar o apoio do povo, o Nicolás Maduro continua na mesma. Ou seja, ele ainda apoia que o chavismo, né, e homenagear o Hugo Chávez
vai ser uma escolha boa e algo que vai conseguir que ele seja eleito democraticamente. Ó. Antes de votar, Maduro homenageia Chávez e fala em batalha. Pois é. Las flores he traído para nuestro comandante Hugo Chávez, aquí donde lo sembramos, para que germinara fuerte su ejemplo, su luz. Aquí está la bandera de los patriotas, el estandarte antiimperialista y anticolonialista. El amarillo, el azul y el rojo es nuestro, venezolano. Vocês viram, né? Ele está usando das táticas de apoiar, no caso, a Venezuela e a gente pode dizer assim, o chavismo da Venezuela, né? A Revolução Bolivariana, para tentar conseguir ter um pouco de apoio ainda. Mas acredito que isso aí não vai acontecer tão cedo. Nicolás Maduro está fadado ao fracasso, ou seja, perder completamente seu governo, e todo mundo sabe sobre isso. O processo eleitoral, que ninguém dê realmente opinião sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. Há 48 horas das eleições ele toma essas medidas, já havia dado sinais, na verdade, que ele estava mal intencionado e que isso seria feito. Não somente isso, quanto também as pessoas que estão fora, a comunidade venezuelana, que estão em outros estados, em outras regiões aqui, em território brasileiro, não vão conseguir ir às urnas, não foram credenciadas, as embaixadas estão fechadas, outras por falta de vários documentos ou diversas exigências não vão conseguir ir às urnas. Isso é uma forma muito covarde, isso está longe de uma democracia e não tem como apoiar também. Repito, que me causa muita estranheza quando diversos convidados são desconvidados, outros não conseguem entrar, os passaportes são retidos e nós temos um representante do governo brasileiro que acaba sendo aceito, mesmo após uma semana de várias críticas à Suprema Corte Eleitoral. Olha, fica claro que Nicolás Maduro não quer que ninguém acompanhe o processo eleitoral, que ninguém dê realmente opinião sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer. Vocês viram, né, gente? Foi exatamente isso que aconteceu. Ou seja, passaportes foram barrados, uma porrada de gente que estava até chamada para ir lá fiscalizar não conseguiu entrar no país e adivinha quem entrou? Pois é, Celso Amorim, logo depois de Nicolás Maduro criticar o sistema brasileiro. Pouco contraditório, talvez, né? E quem publicou isso, no caso, foi o perfil Bolsonaro SP, né? Além disso, Maduro também impede que venezuelanos do exterior votem. É isso mesmo, gente. Eu tinha esquecido até de falar para vocês. Quem tá aqui no Brasil, ou seja, quem tá em outros países, normalmente, quando tem votação, essas pessoas podem votar no seu país de origem, ou seja, votar em um candidato de lá. Mas no caso da Venezuela, a galera não vai votar não, só vai votar quem tá lá dentro mesmo, né? Uma coisa que, de certa forma, só prova cada vez mais que democracia é uma das últimas coisas que o governo da Venezuela, né, no caso, consegue ter, né, gente? Assim, o Maduro, ele vai atacar na urna eletrônica do Brasil, né, dizendo que o Brasil não é audito, ou seja, ele tá criticando o sistema eleitoral brasileiro. Ele fez isso a semana inteira, tirando o foco completamente, uma estratégia ótima, tirando o foco completamente das suas eleições e do que realmente estava acontecendo naquele período eleitoral de uma semana antes dessas eleições, jogando foco para suas críticas brasileiras e uma intriga entre o Brasil, que é uma coisa, claro, que o Nicolás Maduro faz toda vez que tem alguma brigazinha, tem algum problema eleitoral no governo do Nicolás Maduro, ele joga em algum conflito. A gente teve conflito com a Guiana esse tempo para trás, pouco antes da época eleitoral, quando a Maria Corina estava sendo aí, né, ficando inelegível por 15 anos. O que aconteceu? Ele resolveu entrar em um conflito, entrar em uma guerra. E agora? Essa guerra foi completamente esquecida, depois que a gente passou da data das eleições, né, que vai ser hoje. E aliás, vamos lembrar, as fronteiras estão barradas até hoje. O engraçado é que amanhã, quem quiser entrar no país, pode entrar. Tá liberado. Um pouco suspeito, não é? Põe nos comentários. E já que a gente citou a palavra suspeita, vamos falar outras coisas que também não são muito corretas e são um pouquinho suspeitas também. Como, por exemplo,
Dá uma olhadinha só nisso aqui. Enquanto o Brasil estava de olho nos jogos e o Haddad criava mais um imposto, o que aconteceu? O Ministério da Saúde vai pagar 300 mil e mais em compra sobre suspeita. Pois é, o que escreveram no perfil foi o seguinte: que bom saber que a prioridade do governo é fazer compras suspeitas, ou seja, agora tudo dia é isso, mais um tapa na cara do brasileiro. Com o PT, a história é sempre a mesma. Dinheiro, contribuimento indo para o ralo e, ou seja, sendo gastos cada vez mais, né? O governo Lula prometeu uma coisa, todo mundo viu isso e depois pulou fora da promessa. E como se não bastasse só pular fora da promessa, entre saúde, educação e outras pautas como segurança, o governo Lula também pulou fora de combater a fome. Pois é, né? O discurso lá em Paris, que a gente já fez dizendo que estava representando o Lula, era para combater a fome. Mas, na verdade, sabe quanto que a gente tem aqui no Brasil de pessoas que estão em situação de fome? Ou seja, 44% vezes mais do que a Janja falou. Pois é, gente. Pessoas que estão afetadas por fome são aí o valor de 14,3 milhões de brasileiros. E a Janja disse que tinha resolvido 24 milhões de pessoas saindo da fome, né? Mas parece que o problema não conseguiu ser resolvido desde o início, né? E, aliás, essa matéria não é feita de qualquer jornalzinho, não, gente. Foi a ONU que disse sobre isso, tá? E depois é publicado pelo Diário do Poder, tá, gente? E também, como se não bastasse só o problema ser com a fome, o problema ele consegue chegar em outros setores. E setores que eram debatidos e comentados e feitos de pautas extremamente grandes no Brasil e que o governo Lula garantiu, não só pra gente brasileiro, mas para o mundo inteiro, que iria fazer um trabalho bom. Como, por exemplo, o desmatamento das florestas. Pois é, gente. Grande parte está sendo queimada, tá? Só que dessa vez não é só na Amazônia, estamos no Pantanal também. Olha, a área de queimada no Pantanal em 2024 já é quase 54% maior do que o ano de destruição recorde. Ou seja, o fogo não dá trégua para o Pantanal. O Laboratório de Aplicações Sanitárias Ambientais, no caso, já havia detectado que as áreas de queimadas nos 5 primeiros meses de 2024 somaram quase 332 mil hectares, ou seja, 39% a mais do que registrado em igual período em 2020, quando o bioma sofreu a pior destruição de sua história, tá? Agora o número contabilizando os primeiros dias de julho somaram aí quase esse valor de 54%, gente. Ou seja, tá mais ou menos o seguinte, dá uma olhada no vídeo que eu não vou nem explicar que vocês vão ver a situação. Tem mais mortos. Vocês viram, né? O estado que tá. O Pantanal tá sendo queimado, não somente como as áreas do Pantanal, algumas partes da Amazônia ainda continuam tendo isso, né? E assim, a situação do Brasil com o governo Lula tá piorando, porque não tá tendo eficiência nenhuma nem nas pautas que eles prometeram resolver. Ou seja, quem dirá nós que não participamos dessas pautas, não é mesmo, gente? Pois é, como eu disse, a Amazônia também tá em um caos completo, mas sabe também quem também tá em um caos completo e que com certeza na época do Bolsonaro você viu o PT descendo o pau nisso, que era a questão dos Yanomamis, ou seja, a questão dos Yanomamis, povos indígenas, falando que o Bolsonaro não ligava e não citava nisso. Mas o governo Lula parece que também não se importa com essa pauta, né? Porque assim, ó, sigilo do bem, o governo deixa de publicar dados sobre mortes de Yanomamis após alta de 2023. Pois é, não era esses mesmos governos, esses mesmos integrantes desse governo que disse que o Bolsonaro estava matando a galera indígena? Pois é,
O governo Lula tá fazendo pior, cada vez pior. E, aliás, deixando sob sigilo, piorando ainda mais a situação, escondendo os verdadeiros dados. Coisa que o governo Lula sempre sabe, né? Inventar dados ou então conseguir escondê-los muito bem, né, gente? Amanhã a gente vai voltar com mais vídeos, com mais conteúdos para vocês, então já se prepara, fica ligado aqui para assistir os nossos próximos vídeos. E vou pedindo desculpa pela minha voz tá meio estranha, porque eu tô um pouquinho doentezinho, tá, gente? Eu fui mexer com pó, não é pó que vocês estão imaginando, não, gente, é pó de casa mesmo. Cortei uma pedra, ficou um pó arreado aqui na minha casa e eu fui limpar. Só que eu tenho rinite, aí o que aconteceu? Meu nariz foi embora e agora eu tô com a garganta ruim. Pois é, situação bem feia aqui, mas peço a compaixão de vocês, porque logo logo a gente tá voltando tranquilamente com os vídeos para vocês aqui. Um beijo e até o nosso próximo vídeo amanhã.